Fala, meus queridos do coração do tio. Bom, meus legumes do coração, vamos aí para nossa última, isso mesmo, última aula de tabela periódica, tá? Então, até o momento, nós vimos aí bastante coisinha, né, da tabela periódica, vimos a história dela, como ela se comporta em período, em família, quais são as estruturas dela, né? Como ela também é separada entre metais, ametais, semimetais, gases nobres, né? Como nós localizamos os elementos na tabela periódica, vamos lembrar, esse lado é S, esse é P, D e F. Também podemos classificar entre elementos representativos, elementos de transição e elementos de transição interna, tá? Então, vimos como cada elemento, como nós achamos eles através do diagrama de Linus-Pauling, né? Os representativos, os de transição e os de transição interna, ok? Vemos os estados físicos dos elementos, sólido, líquido, gasoso, tudo mais, natureza dos elementos, né? Cisurâneos ou transurânicos, né? Cisurânicos são achados naturalmente e os transurânicos têm um efeito, o quê? Um efeito radioativo e são feitos em laboratório. Bom, se você não lembra disso, volta nos vídeos anteriores de tabela periódica que nós já vimos e já estudamos, ok? E na aula de hoje, nessa videoaula de hoje, nós iremos estudar as propriedades da tabela periódica, tá? Então, vale nós lembrarmos, vale nós ressaltarmos as propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. Primeira coisa, propriedade aperiódica são valores que só diminuem ou só aumentam conforme o número atômico cresce. Então, por exemplo, ele vai só crescer ou ele vai só diminuir. Então, se eu pegar aqui um exemplo, né? Olha a massa atômica, ela só aumenta. Calor específico, só aumenta. Então, a gente tem essa presença. Por exemplo, a nossa unha. A nossa unha, ela só cresce. Conforme o passar do tempo, ela só aumenta, ela não vai diminuir, ok? Ela não vai voltar para a mão. O cabelo só aumenta conforme o passar do tempo. Então, nós poderíamos classificar, né, unha, cabelo, como uma propriedade aperiódica. Então, propriedade aperiódica ou só aumenta ou só diminui. Se ela só aumenta, ela nunca vai diminuir. E se ela só diminui, ela nunca mais vai aumentar, ok? Bom, daí nós temos nossas chamadas propriedades periódicas. A propriedade periódica, em contrapartida, que é, para nós, ó, olha quem é aqui a bonitona. Opa! Olha a nossa bonitona aqui, ó. Uma propriedade periódica é essa daqui. Porque o que seria a propriedade periódica? Ela aumenta e diminui conforme nós aumentamos o número atômico. Então, é essas propriedades que nós iremos estudar. Então, elas podem aumentar, elas podem diminuir conforme o número atômico cresce. Então, por exemplo, densidade, eletronegatividade, raio atômico, eletropositividade e o potencial de ionização. Então, vamos lembrar que agora nós vamos estudar as propriedades periódicas, ok? Nós vamos ver o que significa e como ela age no meio a tudo isso. Então, a nossa primeira propriedade periódica, então, ou aumenta ou diminui, é o nosso raio atômico. Bom, para nós entendermos raio atômico, como ele funciona,
Pensem, opa, volta, volta aqui, um pouquinho, um cadinho, deu um... Não quer ficar, né, gente? Não quer ficar. Bom, a propriedade do raio atômico, nós temos que entender primeiro o que é um raio atômico, ok? Bom, raio atômico é o seguinte, pensa em dois átomos, ok? Eles não podem reagir entre si, dois átomos iguais, então, né? Então, a gente tem a presença dos dois átomos igualitos, eles não podem reagir entre si, então nós colocamos um do ladinho do outro, ok? Com as suas camadas, com as suas subcamadas, bonitinho. A distância entre o núcleo de um e o núcleo de outro, dividido por 2, é o nosso raio atômico. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um átomo. Então, no caso, era para eles estarem aqui, juntos. Era para ser igual, né? Também. Então, vai ser essa a diferença, núcleo de um, núcleo de outro. Dividiu por 2. Esse é o nosso famoso e famigerado raio atômico, ok? Ok. Então, a gente coloca 2 para sem reagir entre si, vê a distância de um núcleo ao outro, divide por 2. É assim que nós temos o nosso raio atômico, beleza? Bom, nós precisamos entender como o raio atômico funciona. Aqui nós percebemos que ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, quer dizer o que, Chaves? Quer dizer que este elemento aqui possui um maior raio atômico, maior do que este elemento, certo? Ou nós podemos dizer que o raio atômico cresce neste sentido aqui. Mas não é para nós decorarmos como o raio atômico funciona. Nós precisamos entender por que ele faz, este sentido aqui. Ok? Vamos tentar entender. Então, o raio atômico, ele vai aumentar de cima para baixo. Por que ele aumenta de cima para baixo? Simples. Porque conforme nós vamos aumentando as camadas, ok? Nós vamos aumentando o quê? O número de camada eletrônica. Então, nós vamos aumentando os períodos. Olha aqui. Nós vamos aumentando os períodos, né? Descendo, então, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6 e assim por diante até a camada 7. Então, conforme eu vou aumentando as camadas, né? De cima para baixo, vocês não concordam comigo que vai aumentando, consequentemente, o número de camada e, consequentemente, o raio atômico. Então, ele aumenta de cima para baixo por causa do número da camada eletrônica. Vai aumentando. Então, lá no nível 1, camada K, L, M, N, O, P, Q e assim sucessivamente. Ok? E da direita para a esquerda, ok? Então, vamos voltar aqui. Nós percebemos na outra aula também que o número de prótons numa mesma camada vai aumentando neste sentido. Então, o que quer dizer isso, Lucas? Não estou entendendo. Vamos pegar aqui este exemplo. Então, aqui eu tenho um átomo, pensa que aqui é a sua última camada, ok? Então, camada K, L, M. Camada M cabe 8 elétrons. Então, aqui eu tenho um elétron. Aqui, 2 elétrons. Aqui, 2 elétrons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, percebam que nós estamos na mesma camada eletrônica. Então, o que quer dizer? Vai influenciar o número de camadas? Não vai influenciar o número de camadas.
Então, aqui, se eu tiver os meus 8 elétrons, vamos voltar aqui, ó. Tiver aqui meus 8 elétrons, vamos colocar os elétrons aqui de quadradinho. Então, aqui eu tenho meus elétrons. É a mesma camada. Então, eu posso falar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu posso falar assim, Chaves. Então, não é a camada que vai dizer no mesmo período quem manda. Não. Mas se você observar um átomo daqui, ele possui 8 elétrons na última camada. Então, aqui eu tenho a presença de 8 elétrons numa mesma camada. Esses elétrons, então, quanto mais elétrons eu tenho, maior é o quê? Isso mesmo, maior é a atração. Então, no período, quem vai mandar é a atração. Então, quanto mais prótons eu tenho no núcleo, lembrando que nós estamos em átomos nêutrons, então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, quanto maior a quantidade de prótons que eu tenho, maior vai ser o quê? A atração, certo? Então, essa atração vai ser maior, então vai fazer com que o núcleo comprima, né? Que a eletrosfera comprima, porque nós temos uma atração maior. Então, levando em conta, aqui que eu tenho um elétron, aqui, ó, tenho um elétron, vamos dar corzinha, aqui eu tenho um elétron, e aqui eu tenho 8 elétrons. Então, o que quer dizer? A atração para um elétron na mesma camada, volto a repetir, mesma camada, vai ser muito menor do que essa atração. Por isso, o núcleo aqui é maior, tá? Porque eu estou na mesma camada eletrônica. Então, o que vai acontecer? Aqui na mesma camada, porém, a grande quantidade de prótons vai atrair os elétrons mais para o núcleo, fazendo com que este raio, estando na mesma camada, repito, seja um pouco menor devido à atração. Então, por isto, quando nós estamos falando de raio atômico, nós temos que alembrar, conforme a Lady Gaga fala, alembrando que o raio cresce nesse sentido, de cima para baixo, devido. Tomando uma aguinha aqui, tem que se hidratar, gente. Já se hidrataram hoje? Tem que se hidratar. Ok? Então, é de cima para baixo, devido ao número de camada eletrônica. Da direita para a esquerda, devido ao acréscimo de prótons dentro de uma mesma camada. Beleza, gente? Então, aqui nós temos aí, né, um gráficozinho, né, dos raios. E observem porque é uma propriedade periódica. Olha aqui, ó, cresce, desce, cresce, desce, cresce, desce, cresce, desce. Então, nós não temos uma linearidade de só crescer ou só diminuir, ok? Então, por isso que é uma propriedade periódica. Bom, agora nós vamos falar de potencial ou energia de ionização. O que é isso? É a energia necessária que nós temos que dar ao nosso sistema para arrancar um elétron do átomo, ok? Então, é a energia necessária para nós arrancarmos um elétron do átomo no estado, isso mesmo, no estado gasoso. Então, ó, não quero cores, é essa energia aqui necessária. Então, vamos tentar entender aqui o bagulho. Então, eu tenho um elemento A qualquer, mas vou colocar uma energia, vou ter o quê? Um A mais, certo? Então, vou ter um cátion, porque eu tirei um elétron, mais um elétron. Então, eu tenho aqui um A, que é esse A mais aqui, ok? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Um A mais aqui. Tirei mais um elétron. Agora eu tenho um A2 mais um elétron.
Então, vamos ver um example. Então, fui lá, tirei do cobre, Cu, coloquei uma energia necessária para fazer com que ele seja Cu+, mais um elétron. Ok? Olha a energia. Opa, não quero nada. A energia de ionização é 788 kJ por mol. Então, vou tirar mais um elétron. 1955 kJ/mol. Então, o que isso quer dizer para nós? Quanto mais elétrons nós vamos tirando de camadas internas, maior será o quê? A energia necessária para tirar. Então, observem que aqui nós temos CO2+, e olha aqui, eu tirei 2 elétrons agora. Foi para 1955 kJ. Para tirar 1 é 785 kJ. Não quer dizer, tirei 2 elétrons, vai ser o dobro. Não, não é linear. Por quê? Porque se eu estou numa camada, vamos supor, camada L, tirei todos da camada L, vou tirar um da camada K, é brusco a quantidade que irá aumentar. Então, volto a repetir, não é linear. Beleza, chaves? E agora nós vamos entender como que aumenta esta energia. A energia aumenta nesse sentido, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Para nós entendermos isso aqui, eu vou colocar, olha quem eu vou colocar aqui, o diagrama do raio. Olha só, o raio não é assim, ó. Então, vou até escrever aqui, raio. Opa, não quer escrever. Raio. Eu vou colocar aqui, ó, o raio. Porque nós já entendemos que o raio vai de cima para baixo, da direita para a esquerda. A energia de ionização ou o potencial de ionização, ele vai ser o inverso do raio. Observe, o raio vem nesse sentido, a energia de ionização vai no sentido completamente oposto ao raio. Mas nós temos que entender por que isso acontece. Lembrando que nós queremos saber qual que é a maior energia para nós tirarmos um elétron. Bom, para nós tirarmos um elétron, é muito mais fácil aquele átomo que tem um maior raio, porque os prótons de dentro dele não atraem tão bem, né, as camadas eletrônicas como aqui. Então, por exemplo, este elemento aqui, na mesma camada, o raio é muito maior. Nós acabamos de falar de atração, que a atração aqui é muito maior. Então, aqueles onde tem um raio menor ou uma atração muito maior, é muito mais difícil tirar. Então, esse elemento aqui é muito fácil tirar, porque ele tem uma camada muito grande, a camada externa está pouco atraída no núcleo, então é muito mais fácil eu tirar elétrons daqui do que aqui. Então, por isso que ela é o oposto ao raio. Então, pensou em raio, energia de ionização é o oposto, porque maior a energia de ionização, quanto menor o átomo, né? Ou menor o raio. É a mesma coisa, né? Você vai puxar uma corda, né? Briga de corda. É muito mais fácil você ganhar quando tem menos pessoas ou uma camada maior do que quando tem mais pessoas concentradas no time oposto. Então, por isso, o potencial de energia ou energia de ionização é o oposto, cresce oposto ao raio atômico. Bom, agora nós temos a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Se nós entendermos perfeitamente o potencial ou energia de ionização, nós vamos entender a afinidade eletrônica, porque é o contrário. Enquanto na energia de ionização nós retirávamos um elétron,
Na afinidade eletrônica, nós colocamos um elétron. Então, 1 é retirada de elétrons e 8 é a colocação, né? Sei lá se fala assim, de um elétron. Opa! Observem, energia de ionização, não quero você. Aqui, ok? A afinidade eletrônica é numericamente igual ao potencial de ionização. Então, se você tem uma energia para retirar um elétron, você vai ter essa mesma energia numericamente para colocar esse mesmo elétron. E lembrando, os gases nobres não apresentam a afinidade eletrônica, ou seja, afinidade eletrônica igual a 0. Por isso ela é chaviscada. Por quê, Lucas? Por que os gases nobres não têm afinidade? Simples, né? Eletroafinidade, porque eles já são estáveis. Então a gente não precisa acrescentar energia a ele. Então, na nossa próxima aula, nós entraremos em ligações químicas e vamos perceber por que nós não colocamos elétrons nele, né? Ou seja, eles são estáveis. Estáveis. Ok? Vamos para mais uma. Aqui, tomando minha aguinha para hidratar, que é deverasmente importante. Nós entramos aqui na nossa famosa eletronegatividade. Nós vamos ver eletronegatividade quando nós falarmos em polaridade, certo? Polaridade. Polaridade de ligações covalentes. Por quê? A eletronegatividade nada mais é com a tendência, ou seja, a probabilidade maior de atrair os elétrons para si em uma ligação covalente. Nós vamos entender o que significa isso, né? Na ligação covalente, ok? Que é o nosso famoso FON, né? FON, ClBrISCPIH, ok? Segue a mesma lógica de crescente, né? Então, por exemplo, a eletronegatividade desse átomo é muito menor do que desse átomo. Então, cresce nessa proporção aqui também, que é a proporção da eletroafinidade, ok? Mesma tabela, e lembrando que os gases nobres não entram, tá? Não vou me aprofundar muito nesse sentido, ok? A gente coloquei aqui só porque a gente está vendo tabela periódica, tá? Mas nós vamos entender essa eletronegatividade lá quando falarmos de polaridade de ligações covalentes, ok? Então, a eletronegatividade, ela vai definir o caráter metálico, né, de um composto ou tudo mais. Então, quanto maior a afinidade eletrônica, consequentemente, maior será a sua eletronegatividade, pessoal, ok? Ao oposto, nós temos eletronegatividade, nós temos a eletropositividade. Enquanto a eletronegatividade é a tendência de um elemento atrair elétrons para si, a eletropositividade mede a tendência do elemento perder elétrons. Lembrando, quem vai perder elétrons, quem tem a maior tendência de perder elétrons, o que tem maior raio. De novo, repito, o que tem maior raio. Então é importante que nós entendamos raio atômico para que nós consigamos entender o que? Eletropositividade, todas as outras propriedades periódicas. Então, eletropositividade, a média tendência de um elemento a perder elétron. Então, quanto maior o raio, consequentemente, menor a atração, maior a eletronegatividade, então, maior a eletropositividade. Bom, daí nós entramos em outra propriedade, que é essa propriedade aqui do volume atômico. Então, primeira coisa, o que é volume atômico? É o volume ocupado por 1 mol do elemento. Não é o elemento sozinho. É 6,02 vezes 10 a 23 átomos.
no estado sólido. Então, qual é o volume que um mol de carbono, que um mol de hidrogênio ocupa? Certo? Então, não é o volume ocupado por um átomo, mas ocupado por um mol de átomo. Então, toda vez que vocês escutarem volume atômico, volume atômico, volume atômico, lembra, não é o volume de um átomo. É o volume de quem? De um mol do elemento no estado sólido, ok? Então, tendo em vista que é um conjunto de átomos, o volume, o espaçamento entre os átomos tem aí a sua interferência. Por isso que para que nós consigamos enxergar o volume atômico, nós vamos ter que dividir a nossa tabelinha, olha a nossa tabelinha linda, em duas. Um lado, a direita, ela vai se comportar de uma forma, a esquerda, ela vai se comportar de outra forma. Então, a esquerda, o volume atômico, ele se comporta como o quê? Como raio, né? Ele vai se comportar aqui, ó. Eita, não quer. Como raio, né? Então, em cada coluna, a variação do volume atômico é semelhante à do raio. Mas e nos períodos? A parte verde à esquerda acompanha o raio atômico e a sua parte laranja é oposta. Por quê? Por causa dos espaçamentos entre os átomos, certo? Então, quando eu juntar lá um mol de átomo, o espaçamento é muito grande. Então, por isso que nós vamos entender o volume atômico desta maneira. A direita se comporta de um jeito e a esquerda se comporta de outro jeito. Chaves, como eu lembro disso? Então, divide. Esquerda comporta como raio, né? Pensa que eu vou colocar um espelho aqui, né? Um espelho e vai refletir. Então, esse espelho vai trazer para nós o oposto, tá? E por que isso acontece? Então, vamos lembrar que a parte laranja é por causa do espaçamento. Lembrando que volume atômico, tá? Não é o volume de um átomo, e sim o volume de um conjunto de átomo, ok? Então, por isso que nós temos, assim, o volume atômico. É bem difícil cair isso, tá? Em vestibulares, então não se preocupem. Foquem em raio atômico, eletropositividade, eletronegatividade e energia de ionização. Densidade, ela vai se comportar, né? Dessa forma, ok? Conforme aí o gráfico. E a reatividade química. Reatividade química indica a capacidade de os elementos se combinarem entre si. Então, metais, maior eletropositividade implica em maior reatividade, certo? Então, reatividade química é a capacidade de um elemento de combinar com o outro. Então, por isso, nós temos este tipo de tabela periódica. Porque aqui nós temos uma maior o quê, ó? Maior eletronegatividade, desculpa. Então, ó, quanto maior eletronegatividade, a tendência de atrair os elétrons para si, o que acontece? Eu vou ter uma quantidade maior de reatividade. Então, aqui, né, o elemento vai querer se combinar com o outro, só que nesse sentido também vai querer se combinar com o outro. Então, por isso que aqui na reatividade, nós temos setas cruzadas, ok? Não mede assim, não mede assim. Então, como se nós dividíssemos a tabela periódica ao meio de novo, e de um lado à direita ela cresce subindo, e o lado à esquerda ela cresce descendo. Daí nós chegamos no nosso ponto de fusão e ponto de ebulição. O elemento de maior ponto de fusão é o carbono. Este não obedece à regra de posicionamento da tabela, né? Então ele tá cagando, ok? Elemento de maior ponto de ebulição,
tungstênio. E é aqui, ok? Então, o ponto de fusão e ponto de ebulição, ele não segue uma regra muito clara, muito objetiva. Então, essa, né, pelas propriedades, pelas pesquisas, essa é a forma que os elementos em relação à fusão e ebulição se comportam, ok? Bom, gente, espero que tenha entendido. Esse foi a nossa playlist de tabela periódica e logo mais nós entraremos em ligações químicas. Obrigado, beijo do gordo e até a próxima.